Prontinho. A hora que vocês quiserem. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Melissa, do grupo 3, assim como a Bianca Baima, a Bianca Cabreira, a Cíntia, a Rita e a Vitória. E o nosso tema de hoje é reprodução assistida. Bom, então, como a gente já viu, né, na aula do professor, o evento de fertilização necessita que os espermatozoides cheguem até o sítio de fertilização, ou seja, eles precisam passar por esse aparelho reprodutor feminino até chegar na região da ampola, da tuba uterina, onde ele vai encontrar o ovócito secundário, fundir os pronúcleos celulares e finalmente formar um zigoto. Então, esse processo é o que ocorre normalmente, né, para ocorrer a fertilização, porém, algumas pessoas não conseguem fazer essa reprodução de forma natural e a maioria, né, quando isso acontece, elas são consideradas inférteis. Pode passar. Então, cerca de 15 a 30% dos casais são inférteis, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para um casal ser considerado infértil, ele precisa ter a incapacidade de reprodução, apesar da manutenção de relações sexuais em uma frequência adequada, sem a utilização de quaisquer métodos contraceptivos, por um período mínimo de 1 ano, tempo que seria suficiente para o intento da reprodução. E aí nós temos, né, algumas causas para isso acontecer. Então, nós temos causas femininas, causas masculinas, causas de ambos e de fatores outros, né, desconhecidos. Então, as causas femininas representam 30% dessa infertilidade e podem ser por doença inflamatória pélvica ou por conta de alguma cirurgia, podem ser por alterações no muco cervical, imunidade aos espermatozoides, ausência de ovulação, lesões no endométrio, alterações congênitas de tamanho, formato ou posição do colo uterino, miomas, pólipos, lesões traumáticas, estresse e idade materna avançada. Então, atualmente a gente sabe que tem uma discussão bem importante com relação a isso, do que seria a idade materna avançada, mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje porque não é o foco. Pode passar. E temos as causas masculinas, que representam 30% também, que podem ser pelo número insuficiente de espermatozoides. Então, num homem normal, saudável, seriam 100 milhões por ml, e num homem fértil é 20 milhões por ml. Pode ser pela mobilidade insuficiente dos espermatozoides, anomalias, tanto nas vias excretoras quanto nas glândulas acessórias, e o estresse também é um fator bem importante. E aí nós temos as tecnologias de reprodução assistida, né, para esses casais que são considerados inférteis. E nós temos técnicas de baixa complexidade, que é quando a fertilização ocorre no aparelho reprodutor feminino, como é o caso da inseminação artificial. E nós temos a técnica de alta complexidade, que é quando a fertilização ocorre no laboratório e depois é colocado no útero materno. Então, a gente tem a fertilização in vitro, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, transferência intratubária de gametas e transferência intratubária de zigoto. Inseminação artificial, como a Melissa já disse, ela é uma técnica de baixa complexidade. A palavra inseminação vem de inseminare, que significa a introdução do sêmen ou do óvulo já fecundado no útero da mulher. No século XVII, concebeu-se a primeira inseminação humana assistida heteróloga, ou seja, com o esperma doado por um terceiro estranho ao casal. As técnicas de reprodução assistida tiveram seu ápice de destaque em 25 de julho de 1978, quando nasceu Louis Brown, o primeiro bebê de proveta, de que se tem conhecimento, cuja mãe se submeteu à fertilização in vitro. O procedimento de inseminação artificial, ela consiste primeiro na estimulação ovariana, que acontece entre o segundo e o terceiro dia do ciclo menstrual, né, a partir de medicamentos com hormônios gonadotróficos, ou seja, com LH e FSH,
que vão estimular a ovulação. A aplicação desses medicamentos é feita entre 9 ou 10 dias, com ultrassonografia a cada 2 ou 3 dias. É feita também a coleta de espermatozoides. A amostra selecionada, né, desse sêmen, ela é selecionada, ela seleciona os melhores espermatozoides, ou seja, os espermatozoides com maior motilidade. Depois desse sêmen, né, ele ser coletado, ele é introduzido, né, através desse catéter, como está aí na imagem, na cavidade uterina. E depois de 12 ou 15 dias desse procedimento é feito o teste de gravidez, o teste beta-HCG. Pode passar. As condições. Nas mulheres é necessário que elas tenham pelo menos uma tuba uterina normal. Nos homens deve ser verificado se eles possuem sêmen com pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis progressivos para cada ml de sêmen. Para homens que realizaram a vasectomia e mulheres que tenham feito a laqueadura, é recomendável a reversão de ambos os procedimentos, permitindo que a inseminação possa ser feita. Caso contrário, será necessário a utilização de outros métodos, como o da fertilização in vitro. A inseminação artificial é indicada no caso de casais jovens que apresentam causas de infertilidade desconhecida, alterações leves ou moderadas no espermograma, quando a paciente apresenta irregularidades na ovulação, alteração no colo do útero, mulheres com distúrbio de ovulação ou que não ovulam corretamente, presença de muco espesso em pacientes, homens que apresentam alterações no sêmen, em casos de endometriose selecionados, e em casos de mães ou pais solos ou até mesmo de casais homoafetivos. A fertilização in vitro, ou FIV, né, é um procedimento de reprodução humana em que o embrião é formado no laboratório, né, diferente da inseminação artificial. Depois da fertilização, né, que ocorre no laboratório, ele é introduzido na cavidade uterina, né, para que possa dar sequência à gravidez. As etapas da fertilização in vitro, assim como na inseminação, também ocorre primeiro com uma estimulação ovariana, no início do ciclo, com medicamentos, com hormônios gonadotróficos, para estimular a ovulação. A diferença é que na fertilização in vitro ocorre a coleta do óvulo, né? No caso, pela punção folicular, né? Que o líquido folicular, né? Onde apresenta o óvulo, ele é retirado e para ser coletado. E também a coleta de sêmen, essa coleta ela é levada para o laboratório e eles selecionam também os melhores espermatozoides com maior motilidade. Tanto o sêmen, né, coletado, quanto o óvulo, eles são colocados em um mesmo ambiente, uma placa de Petri, em que a fertilização ela vai ocorrer, né? Eles colocam e esperam que a fertilização ocorra. A partir do momento que a fertilização, né, que a fecundação ocorre, que forma o embrião, esse embrião ele é colocado na cavidade uterina com a utilização também do catéter, e depois de 15 dias, né, do procedimento realizado, é feito o teste de gravidez. A fertilização in vitro, ela está associada ao risco maior de gestação gemelar dizigótica, ou seja, gêmeos diferentes com duas placentas. Embora seja rara a gestação de gêmeos idênticos, também é possível em até 1% dos casos. Atualmente, né, esse risco foi diminuído
pois a legislação brasileira limitou o número de embriões a serem transferidos de acordo com a idade da mulher. Há fatores que estão relacionados ao sucesso desse procedimento, né, da FIV. Entre eles está o tempo de tentativa de gestação, a causa da infertilidade, condições emocionais, o tipo de tratamento, a resposta ovariana, a receptividade do endométrio e a quantidade e a qualidade embrionária. A ICSI, ela foi um aprimoramento da fertilização in vitro, né? Então, a única diferença mesmo entre a ICSI e a FIV está na maneira de como o espermatozoide e o óvulo se encontram. Na ICSI, ela é necessário apenas um espermatozoide, porque esse encontro entre o espermatozoide e o óvulo, ela acontece de maneira mais artificial, né? O espermatozoide, ele é aspirado por essa agulha aí, como está na imagem, ele é aspirado e introduzido, né, no microscópio e através de um profissional no óvulo, enquanto a FIV é de uma maneira mais natural, né, de como aconteceria de uma maneira mais natural mesmo. A transferência intratubária de gametas, ou GIFT, ela consiste em captar os ovócitos da mulher por meio de laparoscopia e, ao mesmo tempo em que se capta, o esperma do marido. Nessa mesma operação, ambos os gametas são introduzidos na trompa de falópio, o local onde naturalmente ocorre a fertilização. Se tudo ocorrer normalmente, os espermatozoides eles penetram em um ou mais ovócitos, formando embrião. Uma observação é que esse procedimento ele só é válido se uma mulher tiver pelo menos uma trompa saudável com funcionamento normal. E tem grande possibilidade de concepção de gêmeos, já que se recolhe vários ovócitos para garantir alguma margem de sucesso. As principais indicações são em caso de infertilidade sem causa aparente, ISCA, endometriose e infertilidade por fator cervical. Entre as desvantagens, a gente pode ter porcentagem de êxito, que vai de 20% a 40%, e o grau de invasividade da técnica, né, que é necessária anestesia geral para a transferência dos gametas para as tubas. Pode passar. Gente, travou, calma aí. Tudo bem. Bom, a transferência intratubária de zigoto, o ZIFT, se trata de uma variação do GIFT, né? E a diferença é que o encontro dos gametas se dá fora do corpo. Esse encontro ele ocorre in vitro, em condições de cultura ideal. O zigoto, então, é transferido para a trompa através de laparoscopia. Os zigotos remanescentes ficam congelados até o casal decidir o que fazer, e isso implica em questões éticas. Esse procedimento ele apresenta baixa porcentagem de êxito, por volta de 23%. Pode passar. O diagnóstico genético pré-implantação, ele é indicado para detectar possíveis aneuploidias, fazer análise cariotípica e PCR para detecção de mutações. E aneuploidias, né, para quem não sabe, são alterações cromossômicas numéricas, então a síndrome de Down é um exemplo delas, mas existem outras, e esse procedimento é feito quando se retira um blastômero sem que haja o comprometimento do embrião. Então, o blastômero, né, é o nome que se dá às células que depois da formação do zigoto vão sofrer as sucessivas mitoses. E tem uma discussão ética acerca desse procedimento, para casos em que as pessoas querem fazer isso para determinar o sexo ou algumas outras características. Então, tem essa discussão porque, tipo assim, para criar pessoas como se estivesse no The Sims, que você escolhe tudo. Então, por isso que tem essa discussão. Pode passar. E a criopreservação, que é um procedimento onde se congelam os embriões em nitrogênio líquido, e é bem usado, né,
antes de tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos de pessoas jovens que querem preservar a fertilidade. Então, são retirados esses embriões, deixam eles congelados, e esses embriões serão viáveis para sempre, né? Então, a resposta é não. Eles possuem um período de viabilidade de 3 a 5 anos, então depois disso já não são mais viáveis para você usar. E tem uma lei de biossegurança que garante que é permitida a usada desses embriões para fins de pesquisa e terapias com células-tronco em embriões que estejam congelados há 3 anos ou mais, sem que tenham sido usados. A RH no Brasil, ou reprodução humana assistida no Brasil. As primeiras usuárias brasileiras de FIV, inseridas em experimentos dessa inovação, ditas voluntárias, elas residiam, em sua maioria, na cidade de São Paulo, onde se encontravam em maior número os primeiros especialistas de RH. O trabalho desses médicos, ele se estendia, inclusive, ao monitoramento à distância da evolução da gestação dessas mulheres brasileiras. De fato, muitas dessas mulheres voluntárias, elas aceitaram submeter esses procedimentos nessas condições de aprendizado, porque elas não podiam pagar pelo tratamento, né? Na época, essas condições foram denunciadas nacional e internacionalmente na literatura feminista e de cunho sociológico sobre a mulher, inclusive o caso de uma morte de uma voluntária. Com a possibilidade de novas formações familiares, levou à necessidade de verificação do aparato legal, que serve de suporte para as novas famílias, em especial das advindas pelas técnicas de RH. No Brasil, o primeiro caso bem-sucedido, ele foi exposto na mídia em 1984, e de lá para cá pouco se avançou no campo de dispositivos de regulação dos procedimentos técnicos. Somente em 1992, o Conselho Federal de Medicina, ele adotou uma norma de resolução visando estruturar e uniformizar os procedimentos de RH. Pode passar. Bom, RH e o SUS. Desde 2012, o SUS ele oferece técnicas de reprodução assistida, e algumas delas são fertilização in vitro, inseminação intrauterina, indução da ovulação, coito programado. E alguns requisitos são ter entre 18 e 38 anos, diagnóstico de infertilidade, ter tentado engravidar por pelo menos 2 anos. Mas existe a falta de capacidade dos hospitais públicos realizarem esse tipo de procedimento, e também existe uma alta demanda, né, o que não combina. Pode passar. Inclusive, essa é uma... Não sei se é bem uma notícia, mas enfim, é uma nota que o Hospital das Clínicas deu sobre a falta de recursos para realizar um desses procedimentos, em que as pessoas que querem fazer esse tipo de procedimento vai ter que ir atrás da medicação e comprar por conta própria. Se vocês olharem os valores, né, pode chegar até 10 mil reais. Enfim, pode passar. Bom, o Sistema Nacional de Produção de Embriões, o CISEMBRE. Ele foi criado em 2008 pela Resolução de Direito Colegiada, Anvisa, e dentre seus objetivos estão conhecer o número de embriões humanos produzidos pelas técnicas de fertilização in vitro, criopreservados nos bancos de células e tecidos germinativos, e divulgar informações relacionadas à produção de células e tecidos germinativos no Brasil, como número de ciclos de fertilização in vitro realizadas, número de ócitos inseminados, número de embriões transferidos e número de embriões descartados por ausência de viabilidade. Pode passar. Esse daí é um gráfico, né, sobre o número de embriões congelados por ano. Pode passar. Número de embriões congelados por região. E esse é da taxa nacional de fertilização por ano. E essas são as nossas referências bibliográficas. A gente gostaria de agradecer a todos vocês. E é isso, prof. Muito bem, meus parabéns. Adorei, muito legal mesmo. Olha, não sei vocês, eu estou amando esses seminários. Vocês estão fazendo um papel muito, muito bom. Estão buscando mesmo informação. Nenhum dos temas que foi tratado até agora
foi feito de maneira rasa. Eu estou muito, muito satisfeito com vocês. Acho que é recompensador, porque eu vejo que do mesmo tanto que eu estou me dedicando para conseguir fazer as aulas, vocês estão se dedicando para conseguir fazer os seminários. Então, eu só tenho para parabenizá-las. Foi muito, muito bom. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o grupo? Não? Então tá bem. Então vou parar de gravar. Tá bom.